Em 2022, o Brasil viveu uma eleição que, aos olhos do mundo, parecia um ato democrático. Mas, por trás dos discursos de defesa da democracia e das campanhas contra a desinformação, operava uma engrenagem internacional, silenciosa, poderosa e estrategicamente montada. Uma nova forma de intervenção nasceu, sem tanques, sem fardas, sem ameaças explícitas. Apenas com discursos muito bem ensaiados, cartas diplomáticas e também a atuação coordenada de ONGs financiadas por bilionários estrangeiros. Washington não apenas assistiu aos desdobramentos, ele moldou o cenário, escolheu seus aliados e ajudou a construir uma blindagem institucional para garantir um único resultado. Foi a Operação Tilljoy, batizada em alusão direta à intervenção americana de 1964. Só que desta vez o inimigo não era o comunismo, era a própria resistência popular a um sistema que já havia decidido quem deveria vencer. O Brasil virou o laboratório de uma nova Guerra Fria, uma guerra travada sem armas, mas com um poder absoluto. Enquanto a Operação Brother Sun, que respaldou o contragolpe militar de 1964, só veio à tona anos depois com documentos desclassificados, a operação que interferiu nas eleições de 2022 no Brasil foi revelada em tempo real e de forma escancarada. No dia 13 de maio de 2025, em um evento internacional em Nova York, o ministro Luiz Roberto Barroso, então presidente do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração que deveria ter chocado a República. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Essa frase foi dita durante a Brasil Week, organizada pelo Grupo Lide de João Dória, diante de empresários e também diplomatas. Na ocasião, Barroso admitiu ter se reunido ao menos 3 vezes com o diplomata Douglas Conner, encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, quando ainda ele presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Barroso, o objetivo dessas reuniões era bem claro: solicitar manifestações públicas de apoio ao sistema eleitoral brasileiro em meio à pressão do então presidente Jair Bolsonaro. Segundo Barroso, tais declarações americanas seriam fundamentais para conter os militares, segundo o que disse o ministro Barroso. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. A afirmação revela mais do que uma estratégia diplomática. Ela escancara um nível de dependência institucional e submissão política a uma potência estrangeira em um momento decisivo da história democrática brasileira. E essa não foi a única vez que Barroso se excedeu em suas palavras. Barroso já protagonizou outros episódios de sincericídio, como a famosa frase "perdeu mané, não amola" a um manifestante em Nova York, ou até mesmo a frase "nós derrotamos o bolsonarismo", dita com orgulho em 2023 durante o Congresso da UNE. E ainda a emblemática, abre aspas, "eleição não se ganha, se toma", fecha aspas, mas que mais tarde tentou aí desvincular de si, dizendo ter sido mal interpretado. O jornalista Cláudio Dantas destacou 2 pontos centrais da fala de Barroso em Nova York. O primeiro foi o nome revelado do diplomata americano Douglas Conner, algo incomum e também impróprio no meio diplomático, onde o sigilo é uma regra. O segundo foi ainda mais inquietante. Barroso usou quase as mesmas palavras de uma reportagem do Financial Times, publicada em 2022, que atribuía a uma autoridade brasileira a seguinte frase: "A declaração dos Estados Unidos foi muito importante, especialmente para os militares. Eles recebem equipamentos dos Estados Unidos e fazem treinamentos lá, de modo que ter boas relações com os Estados Unidos é essencial." A coincidência levantou suspeitas. Seria o ministro Barroso a fonte anônima do Financial Times?
Se for verdade, isso significaria que o presidente do TSE não apenas conduziu o processo eleitoral, mas também atuou como um articulador diplomático, moldando a percepção internacional e fortalecendo a narrativa de que Bolsonaro preparava um golpe, mesmo sem evidências concretas? Bom, Douglas Conniff, inclusive, foi representante dos Estados Unidos presente na famosa reunião convocada por Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 2022. Naquela ocasião, o presidente, então, apresentou aí críticas ao sistema eletrônico de votação e também à atuação dos ministros do TSE. No dia seguinte, a embaixada americana divulgou uma nota que circulou amplamente. Abre aspas. As eleições brasileiras servem como modelo para o hemisfério e para o mundo. Estamos confiantes de que refletirão a vontade do eleitorado. Fecha aspas. Mais tarde, ficou claro que essa nota havia sido previamente solicitada por Barroso, ou seja, o ministro não apenas defendeu publicamente o sistema, mas atuou nos bastidores para garantir o respaldo de uma potência estrangeira à sua posição. E esse respaldo ele veio rápido, oportuno e alinhado. Em vez de preservar a soberania nacional, Barroso agiu como um interlocutor de uma potência externa em meio a uma crise interna. A justificativa era sempre a mesma: conter o autoritarismo e proteger a democracia. Mas os métodos utilizados, os canais ativados e as consequências institucionais dessa interferência indicam que a fronteira entre proteção e manipulação ela foi violada. A chamada Operação Tchujô, como batizada pelo então jornalista Cláudio Dantas, revela que o Brasil não foi apenas palco de uma disputa interna entre direita e esquerda. O Brasil foi alvo de uma operação sofisticada de engenharia política com apoio externo para moldar o seu destino eleitoral. E desta vez, tudo veio à tona enquanto os eventos ainda se desenrolavam. Uma confissão pública feita sem pudores, que escancarou a dependência e também a submissão aos interesses por trás das instituições que deveriam zelar pela soberania nacional. Entre 2021 e 2022, os Estados Unidos executaram uma série de articulações diplomáticas com o Brasil que seguiriam uma cadência precisa, com visitas de alto nível cuidadosamente sincronizadas. Essas movimentações elas foram decisivas na construção de uma blindagem internacional ao processo eleitoral brasileiro e moldaram o ambiente político antes mesmo do início oficial da campanha. Tudo começou em julho de 2021 com a visita de William Burns, diretor da CIA, ao Brasil. A reunião com o então presidente Jair Bolsonaro e com os seus generais como Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, não teve caráter protocolar. Burns, conhecido por seu histórico em operações de inteligência e também de desestabilização política, ele raramente aparece em agendas públicas de aliados. Sua presença em solo brasileiro era um sinal claro de que Washington estava monitorando de perto os desdobramentos locais e, mais do que isso, começava a atuar nos bastidores. Já no mês seguinte, em agosto de 2021, foi a vez de Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, acompanhado de Juan González, que era o principal estrategista para a América Latina. A comitiva ela foi então recebida por Bolsonaro, por Braga Neto e o então ministro da Defesa e também pelo general Heleno, chefe do GSI. A agenda oficial mencionava o meio ambiente, mas fontes da imprensa americana e também brasileira confirmaram que o foco real era a preocupação crescente com as falas de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Avançando para abril de 2022, Victoria Nuland, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, visitou Brasília com Ricardo Zúñiga. Eles participaram do diálogo de alto nível Brasil-Estados Unidos, reunião de caráter diplomático que, naquele ano, teve como eixo principal as eleições brasileiras. Em entrevista à CNN, Nuland afirmou que o sistema de votação do Brasil era um dos mais seguros do mundo, reforçando o apoio de Washington ao TSE. No dia 1º de junho de 2022, Juan González voltou a se pronunciar, desta vez publicamente,
exaltando a robustez das instituições brasileiras. A fala dele veio dias antes da 9ª Cúpula das Américas, que reuniria Joe Biden e Bolsonaro em Los Angeles, encontro no qual o tema da democracia dominou totalmente a pauta. Por fim, em 5 de agosto de 2022, Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, desembarcou no Brasil. Foi a visita de maior peso simbólico e também estratégico. O ex-general de 4 estrelas, veterano da Guerra do Iraque, Austin, ele reuniu-se com membros da cúpula militar brasileira, incluindo o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, Braga Neto, Augusto Heleno e também o almirante Flávio Rocha. A presença de um chefe do Pentágono não era um gesto de cortesia, era uma mensagem direta. Os Estados Unidos não tolerariam qualquer ruptura institucional. Essa cronologia revela como os Estados Unidos acompanharam, influenciaram e, em muitos momentos, intervieram diretamente no processo político brasileiro. Não apenas com declarações públicas, mas com presença física, pressão de bastidores e articulações com múltiplos setores, do governo à caserna. Uma operação cuidadosamente construída com início, meio e recado final. Em 24 de julho de 2022, logo após a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, uma comitiva brasileira desembarcou em Washington com uma missão cuidadosamente articulada. Organizada pelo Washington Brasil Office, criado para fortalecer os laços entre o progressismo brasileiro e também o establishment político dos Estados Unidos, a delegação era composta por ativistas, líderes de ONGs e ex-integrantes de governos petistas. Durante 6 dias, o grupo manteve encontros com parlamentares democratas, como Jamie Raskin e Bernie Sanders, além de diplomatas do Departamento de Estado. Objetivo mantido em sigilo para evitar interferências do então embaixador Nestor Forster era claro: alertar os Estados Unidos de que Bolsonaro representava uma ameaça real às eleições brasileiras, contando, segundo eles, com o apoio de forças armadas, policiais e uma parcela armada da população. O grupo sustentava que o Brasil sozinho não teria capacidade institucional para lidar com esse risco e que uma resposta internacional firme seria, portanto, necessária. A estratégia foi bem sucedida. Após as reuniões, o volume de declarações públicas do governo Biden em apoio ao TSE aumentou significativamente. As manifestações de confiança nas urnas brasileiras tornaram-se frequentes, mesmo vindas de um país que, ironicamente, até hoje, não adota urnas eletrônicas em seus próprios pleitos. Mas a contradição não incomodava nem um pouquinho. O essencial era a construção de uma narrativa internacional que blindasse o processo eleitoral contra qualquer contestação vinda da direita. Entre os membros dessa comitiva estavam nomes que, após a eleição de Lula, assumiriam cargos ou ganhariam destaque político. Por exemplo, Aniele Franco, do Instituto Marielle Franco, Sheila de Carvalho, do Instituto Perigum, Paulo Abraão, ex-secretário de Justiça de Dilma Rousseff, Rogério Sotile, do Instituto Vladimir Herzog, e Paulo Vanucci, da Comissão Arns. A presença de mulheres negras e indígenas foi amplamente explorada como símbolo da nova política identitária em ascensão. O jornalista João Paulo Charlot descreveu essa missão como uma Operação Brother Sam às avessas. Se em 1964 os pedidos de ajuda partiram dos militares contra João Goulart, em 2022 os apelos vieram da esquerda progressista, agora recorrendo aos mesmos mecanismos de pressão internacional que outrora condenava. A diferença, segundo ele, era que desta vez os americanos estariam do lado certo da democracia. Mas o tratamento dado aos dois espectros políticos no Brasil não poderia ser mais desigual. A mesma ação que, quando promovida por aliados petistas, é tida como defesa da democracia, passa a ser tratada como ameaça à ordem quando parte da direita. E foi o que ocorreu com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em fevereiro de 2025, ele viajou aos Estados Unidos para reuniões com congressistas republicanos e aliados de Donald Trump. Sua pauta era denunciar os abusos do sistema de justiça brasileiro,
relatar a situação dos presos políticos de 8 de janeiro e também defender sanções contra autoridades envolvidas em violações de direitos civis, entre elas o ministro Alexandre de Moraes. A reação foi imediata. Os deputados petistas Lindenberg Farias e Rogério Correia apresentaram uma notícia-crime ao STF, acusando Eduardo de obstrução de justiça, coação e conspiração contra a democracia. Inclusive, pediram a apreensão de seu passaporte diplomático. Apesar da falta de provas concretas, o ministro Moraes optou por não rejeitar de pronto a denúncia e a encaminhou à PGR. Mesmo após a Procuradoria-Geral da República concluir que não havia elementos para abrir investigação, o caso seguiu em aberto por semanas, alimentando especulações na imprensa e também desgaste político. Só foi arquivado, em definitivo, em março, após a visita do relator especial da OEA para a Liberdade de Expressão, Pedro Vaca, que manifestou preocupação com o uso do judiciário brasileiro para silenciar opositores. Só que àquela altura Eduardo já havia solicitado licença do mandato e também anunciado que permaneceria nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Alegou perseguição institucional e risco à sua liberdade de expressão e também integridade física. Em suas redes sociais, ironizou: enquanto ele era acusado de conspiração por denunciar abusos, o próprio Barroso havia confessado ter pedido ajuda ao Washington para interferir no processo eleitoral sem qualquer consequência, sem qualquer pudor. O episódio escancara uma assimetria preocupante. A busca por apoio internacional é válida desde que feita pela esquerda. Quando parte da direita é taxada de crime. Uma hipocrisia disfarçada de legalidade que cria a ilusão de que apenas um lado tem permissão para articular, discursar e contestar. A democracia brasileira, assim, passa a funcionar sob 2 pesos e 2 medidas. Uma para os aliados do sistema, outra para os seus críticos. A interferência internacional nas eleições brasileiras de 2022 não se restringiu ao governo dos Estados Unidos. Diversas ONGs ligadas a fundações estrangeiras, em sua maioria norte-americanas, atuaram diretamente no país durante o processo eleitoral. Sob o discurso de defesa da democracia e justiça social, essas entidades funcionaram como braços auxiliares de um projeto ideológico alinhado à candidatura de Lula. Um dos principais focos foi a mobilização do eleitorado jovem, faixa etária, em que o ex-presidente liderava com folga. Como muitos desses jovens não vivenciaram escândalos como o Mensalão e também a Lava Jato, campanhas direcionadas visavam ampliar esse apoio, vendendo a ideia de renovação e também engajamento cívico. Por trás dessa mobilização estava a agência Quid, associada à bancada ativista do PSOL, com apoio de ONGs financiadas por fundações internacionais. Entre elas, destaca-se a organização Nossas, conhecida por campanhas de apelo popular e também alinhamento com pautas da esquerda. Embora se apresente como apartidária, suas ações seguem uma agenda ideológica clara, sendo financiada por entidades como Open Society Foundation, Skoll Foundation, Instituto Avon e outras. Outro exemplo foi a atuação da Gear Up, ONG feminista voltada ao público adolescente, criada pela UNF, ou seja, a Fundação das Nações Unidas. Essa fundação recebe recursos de corporações como Johnson & Johnson, Gates Foundation, Nike, Disney e Shell. No Brasil, a Gear Up ganhou destaque com campanhas simbólicas, como a distribuição de absorventes nas escolas e também apoio de celebridades como Anitta, Juliette, Felipe Neto e Leonardo DiCaprio. Em paralelo, surgiu o Passe Livre pela Democracia, defendendo o transporte público gratuito no dia da eleição. A ação foi articulada pela plataforma Bond, da própria Nossas, e ligado ao grupo Sleep Giants, conhecido por desmonetizar vozes conservadoras. Essas campanhas, elas não foram espontâneas, fizeram parte de uma operação coordenada para moldar a percepção pública, influenciar o debate e favorecer um projeto de poder. Quando Lula venceu, celebrou-se a mobilização. Se tivesse perdido, a narrativa de sabotagem institucional já estava totalmente pronta.
Muito antes das eleições de 2022, o Brasil já havia sido escolhido como o campo de testes para um novo modelo global de controle da informação. A partir de 2017, com o escândalo da Cambridge Analytica e também a vitória de Donald Trump, ainda repercutindo, iniciou-se a construção de uma estrutura transnacional de moderação de conteúdo, e mais tarde seria chamada de Complexo Industrial da Censura, e tendo o Brasil como o seu ponto de partida. Naquele ano, o Tribunal Superior Eleitoral passou a organizar encontros com representantes da ABIN, das grandes plataformas digitais, de ONGs nacionais e até de agências como o FBI e também o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As atas dessas reuniões antissigilosas mostravam que já se discutia o uso de inteligência artificial para rastrear conteúdos, listas de sites confiáveis, remoção imediata de perfis e também classificação de postagens como fake news, com base em diretrizes da organização internacional First Draft. O que começou como uma iniciativa contra a desinformação evoluiu rapidamente para um sistema permanente de vigilância e censura institucionalizada sob a justificativa de proteção à democracia. O Brasil, com seu ambiente político polarizado, tornou-se o laboratório ideal. Em julho de 2018, o Facebook removeu 196 páginas e 87 perfis brasileiros, incluindo o Movimento Brasil Livre e também o Grupo Brasil 200. Nenhum conteúdo concreto foi divulgado como justificativa. O momento, às vésperas das eleições, levantou suspeitas sobre o viés político da operação. Já em 2020, o padrão se repetiu. O foco foi o entorno de Jair Bolsonaro. Perfis ligados aos seus filhos, assessores e membros do PSL foram desativados. Entre os alvos, o assessor presidencial Tércio Arnold Tomás, administrador da popular página Bolsonaro Opressor 2.0. O Facebook alegou a existência de uma rede de desinformação coordenada, mas, novamente, não apresentou provas públicas. Ambas as ações foram executadas com o apoio do DFR Lab, ou Laboratório de Pesquisa Forense Digital, ligado ao Atlantic Council, think tank financiada por governos ocidentais, grandes corporações e pela OTAN. Desde 2018, esse laboratório já rastreava a atividade digital conservadora no Brasil, associando grupos e perfis a gabinetes parlamentares. Esses dados alimentaram inquéritos conduzidos pelo STF sob a relatoria de Alexandre de Moraes, servindo de base para buscas, apreensões e remoções. A imprensa brasileira, por sua vez, reproduziu as alegações dessas entidades sem questionamento, consolidando o discurso oficial. A falta de transparência nos critérios de exclusão era evidente. Em 2018, o Facebook só divulgou a lista de perfis removidos após pressão do Ministério Público Federal de Goiás. O modelo brasileiro foi exportado. Em 2020, o DRF Lab, ou seja, o Laboratório de Pesquisa Forense Digital, ele ajudou a fundar nos Estados Unidos a Election Integrity Partnership, que quer dizer parceria pela integridade eleitoral, ou seja, o Brasil ele havia aí servido como protótipo de um sistema global de censura, articulado entre Big Techs, ONGs, imprensa, agências de inteligência e também tribunais. Um aparato sofisticado que, sob o rótulo de combate à desinformação, passou a controlar o debate público, perseguir opositores e sufocar vozes dissidentes. Um relatório do think tank Civilization Works, idealizado pelo jornalista Michael Schellenberg, revelou como a repressão à liberdade de expressão no Brasil foi arquitetada com apoio financeiro e também tecnológico de entidades americanas, transformando o país no primeiro laboratório em escala nacional do chamado Complexo Industrial da Censura, que é uma rede global e, sob o pretexto de combater a desinformação, visa controlar o debate público e também silenciar opositores. Entre os principais financiadores dessa estrutura estão a USAID e NID. Esta última, criada nos anos 1980 para substituir discretamente ações da CIA, assumiu um papel central no financiamento de ONGs e projetos voltados à regulação de conteúdo online. O próprio cofundador da NID, Aileen Weinstein,
admitiu ao Washington Post que muito do que a NID faz hoje era feito secretamente pela CIA há 25 anos. Ainda segundo Mike Pence, ex-subsecretário de Estado e também diretor da Foundation for Freedom Online, o Brasil ele foi o primeiro país onde se testou censura em plataformas criptografadas, como o Telegram e também o WhatsApp. Durante as eleições de 2022, decisões do então ministro Alexandre de Moraes obrigaram o Telegram a remover contas favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro e instalar filtros de moderação. O WhatsApp, desde 2019, já havia limitado o encaminhamento de mensagens sob pressão internacional. A base técnica dessa estrutura foi fornecida por entidades como o DFR Lab, Medium, Pointer Institute, Information Futures Lab e Stanford Internet Observatory. O DFR Lab, ligado ao Atlantic Council, treinou servidores do TSE e também produziu relatórios usados pelo STF como justificativa para decisões judiciais sem a mínima transparência ou contraditório. Outro projeto-chave foi o Confirma 22, coordenado pelo MIDA. Ele forneceu ferramentas para inserir verificações de fatos diretamente em grupos privados de WhatsApp, em parceria com agências como Aos Fatos, Lupa e Comprova, todas financiadas por fundações americanas. A NID e a USAID também bancaram projetos como o CDP e a coalizão G4G, que envolvia especialistas brasileiros ligados ao governo Lula, como Marco Ridiger, da FGV. Ridiger chegou a propor ao TSE a criação de uma lista de sites confiáveis, o que, na prática, excluiria vínculos críticos e reforçaria o controle da narrativa oficial. No meio acadêmico, a NetLab da UFRJ, dirigido por Rosemarie Santini, tornou-se referência em relatórios usados pelo STF e também pelo Ministério da Justiça. Em 2023, o NetLab acusou o Google de manipular algoritmos contra o PL das fake news, o que levou à censura de conteúdos e até ameaças de multa. Mesmo com o arquivamento pela PGR, os efeitos institucionais foram imediatos. Só entre 2023 e 2024, o laboratório recebeu mais de 8 milhões de reais da Open Society, Ford Foundation e também Serra Pilheira e Greenpeace. Outro nome relevante é o Instituto Vero, criado por Felipe Neto, que recebeu mais de 1 milhão de reais da Open Society e cerca de 30 mil dólares da Embaixada dos Estados Unidos. Segundo documentos do Twitter Files Brasil, Felipe Neto pressionava a plataforma por remoções de contas de críticos ao governo e também a narrativa da pandemia. O Sleeping Giants Brasil, apresentado como apartidário, mas com foco exclusivo na desmonetização da direita, recebeu as cerca de 470 mil dólares da Ford Foundation e Open Society, além de 200 mil reais do Serra Pilheira para um estudo que jamais foi divulgado. A censura no Brasil, portanto, não foi aleatória. Ela foi financiada, planejada e executada com suporte direto do exterior, servindo de modelo para iniciativas semelhantes em outros países. Baseado nessas informações, pouco divulgadas ou melhor, nada divulgadas pela mídia tradicional, prova que o Brasil foi alvo de interferência internacional através de instituições e também indivíduos do Poder Judiciário e políticos ligados à esquerda brasileira, em um claro ato de violação da soberania nacional. O que vimos até agora não é teoria da conspiração, não é exagero retórico, nem simples disputa de narrativas. É um sistema real, estruturado, bem financiado e operado por agentes com interesses ideológicos e estratégicos claros. O Brasil, ele foi escolhido como laboratório. Aqui se testou uma engrenagem que une Big Techs, agências de checagem, ONGs internacionais, universidades, fundações bilionárias e setores do próprio judiciário, para impor um controle quase absoluto sobre o fluxo de informações. Sob a bandeira da defesa da democracia, criaram uma máquina de silenciamento, onde quem questiona, investiga ou critica passa a ser rotulado como inimigo público. A censura deixou de ser exceção e virou método. A vigilância deixou de ser ferramenta de segurança e se tornou mecanismo de intimidação. O Brasil passou a exportar esse modelo para o mundo, mas, antes de tudo,
passou a viver sob ele. Olha, essa realidade ela não pode ser ignorada. A liberdade de expressão é o pilar de qualquer sociedade livre. Sem ela, todas as outras liberdades cairão em cadeia. É por isso que a verdade, ela precisa ser dita, mesmo que doa, mesmo que incomode. Bom, se você chegou até aqui, é porque entende o valor da informação livre e da resistência consciente. Por isso, eu te convido agora a se juntar a nós. Inscreva-se no canal Impávido Colosso. Aqui, você vai encontrar conteúdo que desafia o sistema e que se recusa a baixar a cabeça diante do autoritarismo travestido de virtude. Também ative o sininho, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a verdade, porque só há uma maneira de derrotar esse sistema: com coragem, informação e vozes que se recusam a se calar. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.